Santo nome incomparável, em Jesus amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, leva tanto tipo nome de Jesus o Salvador, esse nome dá conforto, hoje e sempre onde for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Olá, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Quero saudá-los com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os nossos irmãos e irmãs, a todos os nossos queridos que estão conosco nesta transmissão ao vivo, sejam muito bem-vindos. Que Deus, na sua infinita graça e bondade, possa te abençoar nesta transmissão, possa fortalecer a sua fé, possa renovar a sua fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Seja muito bem-vindo. A todos que já chegaram, aos irmãos que estão chegando, que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesta noite e nesta época de pandemia de coronavírus. Que Deus possa nos guardar, nos proteger e nos abençoar grandiosamente em nome de Jesus. Vai compartilhando esta transmissão, vai convidando aí seus amigos, seus familiares, e nós queremos orar por você, nós queremos ter esse tempo de comunhão com Deus, juntamente com você. Seja muito bem-vindo mais uma vez, que Deus te abençoe grandiosamente. Nós vamos fazer uma oração introdutória, nós vamos falar com Deus, dando assim início à nossa transmissão ao culto dessa noite, para a glória e honra do nosso Deus. Vamos orar. Soberano Deus, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia, te agradecemos, ó Deus, por cada hora que o Senhor nos destes hoje, te louvamos, ó Deus, pelo alimento, te louvamos, ó Deus, pela água, te louvamos, ó Deus, pela casa, te louvamos, ó Deus, pela família, te louvamos, ó Deus, em primeiro lugar, pela presença do Senhor em nosso coração. Nós também, ó Deus, queremos te louvar, te agradecer por esses irmãos que estão presentes agora nessa transmissão, e te pedimos, ó Deus, que este tempo seja um tempo útil, um tempo valioso, um tempo precioso, que o Senhor possa tocar em nosso coração, que nós possamos sentir a Tua presença, mesmo à distância, mesmo, ó Deus, nos nossos lares, mesmo em outras cidades e até em outros países, que nós possamos, ó Deus, cultuar a Ti, que nós possamos sentir a graça do Senhor sendo derramada em nossos corações. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Nos desalentos, nas provações, E no 105. nas desventuras, nas tentações, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará.
Deus, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidá-los para ler comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de número 42, a parte B, até o 48. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 42 até o 48. Eu vou colocar aqui a letra, o texto bíblico para nós lermos. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém e amém. Irmãos, esse texto é um texto muito bonito do Evangelho de Lucas, que está dentro de uma passagem maravilhosa também. Jesus, ele foi solicitado por um homem chamado Jairo, e a Bíblia fala que esse homem, ele era o chefe da sinagoga. Sinagoga era um local, um edifício, que servia de local para o povo de Deus se reunir. E esse local, essas sinagogas, elas tiveram início lá no exílio babilônico, porque o povo de Deus estava longe de Jerusalém, o templo tinha sido destruído. Então eles construíram locais, casas próprias, assim, edifícios, para reunir, para ler a Bíblia, para cultuar a Deus. E esse local era chamado, então, sinagoga. E até hoje existem sinagogas espalhadas por todo o mundo. Inclusive no Brasil, existe também aqui no Brasil sinagogas. Então, amados, esse homem chamado Jairo, ele era um chefe de uma sinagoga, ele era um homem muito temente a Deus, muito importante, ele tinha uma filha doente, e ele vem e pede ajuda a Jesus. E Jesus dispõe a ir na casa dele para curar aquela filha, para ver aquela situação e para agir com o seu poder. Durante a caminhada, uma multidão aglomerou-se ao lado de Jesus, e dentro dessa multidão tinha uma mulher com uma hemorragia, e essa mulher, ela não conseguia, com os recursos dos médicos, com o seu recurso financeiro, ela não conseguiu a solução. Pelo contrário, ela ficou pior. Mas quando ela soube que Jesus estava indo para a casa de Jairo, então a Bíblia fala que essa mulher, então, ela veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Imagina, a multidão aperta Jesus, a multidão comprime Jesus, vem uma mulher e toca na roupa de Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus, no mesmo instante, sentiu o poder saindo dele. Então ele parou a caminhada e ele disse: Alguém me tocou. Como todos negassem, Pedro disse: Jesus, a multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem me tocou? Todo mundo está encostando no Senhor, mestre.
Jesus disse: não, alguém me tocou. Aquela mulher que fora curada, então ela não pôde se conter. Então ela, se aproximando trêmula de Jesus, ela prostrou-se diante de Jesus, à vista de todo mundo, e ela contou para Cristo e para todos ali a causa que lhe havia tocado e como imediatamente ela fora curada. Então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que bênção, amados irmãos, que bênção na vida dessa mulher, que alegria, que coisa maravilhosa que ela experimentou, a cura de uma hemorragia. A Bíblia fala que ela havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e a palavra de Deus diz que Cristo curou aquela mulher. Irmãos amados, que nós possamos crer em Jesus, que nós possamos levar a Ele as nossas causas, que nós possamos, pela fé, viver por Cristo e para Cristo. Nós possamos, pela fé, nos aproximar do Senhor Jesus Cristo, e não somente por uma situação imediata terrena, mas principalmente pela nossa salvação. Que Deus possa tocar em nosso coração nessa noite, aumentando a nossa fé e nos dando essa disposição de andar confiantes em Cristo Jesus. Nós vamos continuar essa transmissão. Eu quero cumprimentar aqui os irmãos que já estão com a gente. Eu quero aqui destacar o Eliel Ferraz, seja bem-vindo a todos vocês. Eliel Ferraz, a Elaine Simões, o reverendo Benjamin Moura, nosso irmão Wagner Vicente da Silva, o Cristo, também o reverendo Martins Arles Barbosa, seja bem-vindo, também nossa irmã Valdéres Gonçalves, Deus abençoe, nossa irmã Aurélia Cabral, meu primo Volney Vieira dos Santos, também o Beto Zerbinati, minha querida tia Verônica Vieira, também a Hilda Casadori, também minha querida Vera Lúcia Paula de Freitas, minha tia querida, também o José Eugênio de Cláudio, também a Cristina Santos, seja bem-vinda, Cristina, também minha prima Abigail Vieira, minha prima querida, a Aparecida Fernandes Ferreira, seja bem-vinda, minha querida irmã, a Fabiana Delduque, oi Fabiana, a Tereza Bernardes, minha prima também, o Estevam Beraldo. Quero agradecer também a presença da Vitória Garcia, também do Beto da Mecânica Brasil, do Carlos Sardinha, do presbítero Ivan do nosso irmão vereador Ivan Bernardi, e também a Aparecida Fernandes Ferreira, Deus abençoe. Quero comentar também a Ana Carolina Aluli, a Sandra Trovó e também o Marcelo Santos Machado. Obrigado, Marcelo, pela sintonia. Quero aproveitar também para cumprimentar aqui o nosso irmão reverendo Carlos Orlandi, que nos acompanha dos Estados Unidos, uma honra para nós. Também nossa irmã Francine Martins Molinari, seja bem-vinda. E aqui, alguns irmãos já têm mandado um recadinho para nós. A Elaine, boa noite, pastor. O Alberto Tamanini, graça e paz. Muito bem. Nossa irmã Janete Sandrin, seja bem-vinda. O nosso reverendo José Eugênio, da cidade de Araçatuba, seja bem-vindo, reverendo. Também o Marcelo Aparecido, que diz assim: boa noite, amada igreja, e a todos os irmãos. E também o Marcelo diz assim, lá no início, ele falou: boa noite, amado pastor, parabéns pelas entregas das cestas básicas, que Deus abençoe a sua vida e de todos que colaboraram. Amém, amém. Nossa irmã Vanúzia, boa noite. Minha esposa amada, boa noite. A Sônia Delduque, boa noite, povo lindo de Deus, amém. Nossa irmã Paulete de Itajobi, boa noite. A todos os amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nossa alegria estar aqui com você, tendo a sua participação, a sua sintonia. Lembre-se de nós colocarmos os nossos pedidos de oração. Nós temos orado por pessoas que estão enfermos e nós queremos orar mais. Então, se você tem algum pedido de oração, escreva para nós nos comentários e nós, no decorrer da programação, estaremos orando pelo seu pedido, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua cidade.
Nós vamos compartilhar com os irmãos. Hoje nós tivemos uma manhã maravilhosa, nós tivemos condições de repartir um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Através do atleta de futebol, jogador muito famoso, Alan Patrick, ele e seus amigos, atletas, eles têm feito um trabalho social de doação de alimentos. E através do pastor Beto, do Projeto Pio, aqui de Catanduva, que indicou o nosso projeto Semear, da nossa igreja, e nós fomos somente os intermediários. O Alan Patrick comprou o alimento, disponibilizou ali para nós entregarmos. Então nós entregamos para 65 famílias carentes. Nós fomos em muitas casas, pessoas que me testemunharam que não tinham nada, que nem trabalho, nem dinheiro e nem alimento. Eles me confessaram que eles iriam sair pedindo ajuda. Mas antes deles terem que sair, nós fomos bem cedinho, antes das 9 horas, e um grupo maravilhoso. Eu quero agradecer aqui o nosso irmão César, que é o presidente do Ministério Semear, toda a diretoria, nossa irmã Iraci, nosso irmão Fábio, a Márcia Camilo, o Alexandre Pires, a família Deudu, que é a Sônia, a Fabiana, que estão sempre presentes, o pastor Luiz Carlos, o reverendo Luiz Carlos da Segunda Igreja, o presbiteriano de Catanduva, o pessoal do Correios, muitos ali, o Carlos, o Evilásio e outros amigos ali dos Correios também nos ajudaram, compartilhando, entregando esses alimentos. Então, toda honra e toda glória seja dada a Deus. E eu tenho sempre dito isso, nós podemos fazer. Então, que nós façamos, mesmo que seja um pouquinho, mas que nós possamos fazer com todo o nosso coração. Nós tenhamos generosidade, que nós tenhamos aquela voluntariedade em nosso coração, de pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. Começando pela família de sangue, pela família da fé, mas também pelas pessoas que estão do nosso lado. Porque Jesus disse que o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar ao próximo. Porque o amor é a essência de Deus. Deus é amor. E aquele que conhece a Deus sabe o que é o amor. Aquele que não conhece a Deus não sabe o que é o verdadeiro amor. E eu quero falar um pouquinho desse amor na pessoa de Jesus Cristo, e eu quero falar isso através de um cântico. Eu quero passar agora, Mariana Valadão. Nós vamos passar essa canção. Essa canção tem uma palavra bonita do pastor Márcio Valadão. Gostaria muito de compartilhar essa canção com você. Chame os seus familiares, chame os seus amigos aí no Facebook, para você ouvir um pouquinho do amor de Deus, da palavra de Deus. 22h18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a realidade maior do amor de Deus. Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, os seres humanos, conhecemos o amor apenas através de condições. Amamos quando, amamos se, amamos por quê. Mas o amor de Deus é esse amor incondicional. Ele não nos ama por causa de nossos valores ou méritos. Ele escolheu nos amar. Esta é a realidade do amor do Senhor. E só podemos conhecer toda a extensão desse amor, toda a profundidade, toda a largura, toda a altura, somente quando olhamos para a cruz, ao contemplarmos o Calvário, ao vermos ali a realidade do amor de Deus sendo encarnado,
se dando, se oferecendo, para que pudéssemos ter a vida eterna. Só a cruz, somente ela, e somente através do sangue que foi derramado ali, é que podemos experimentar nos amar de tal maneira que deu seu Filho. Isto é que é verdadeiro e eterno amor. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As andorinhas Amém, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos alcançado com a sua graça e com o seu amor, com a sua bondade e com a sua misericórdia. Meus amados, agora são 22 horas, mais 23 minutinhos, e eu gostaria de convidar você agora nesse instante para a nossa programação de amanhã. Só um minutinho aqui, deixa eu... Muito bem. Eu gostaria de convidar você para a nossa programação de amanhã. Eu gostaria de convidar você para começarmos hoje mesmo, começarmos o nosso jejum pelo nosso Brasil, pelo fim desta pandemia, pela cura dos enfermos, pela salvação do nosso país, dos nossos perdidos, dos nossos irmãos que estão distantes de Deus, andando tão longe do Senhor. Eu gostaria de convidar você. Os irmãos lembram que no início da semana, nós já, se não me engano, no domingo mesmo, eu fiz um convite, eu clamei mesmo à igreja para que nós pudéssemos realizar esse jejum e oração pelo nosso Brasil. Então,
a autoridade máxima do Brasil, o presidente da República, pediu para a igreja do Senhor Jesus se mobilizar, e nós temos visto o reverendo Roberto Brasileiro, o presidente do Supremo Conselho da Igreja, também enviou um vídeo chamando a igreja nesta responsabilidade, nesta época de epidemias, de calamidades públicas, que a igreja se levante em oração, que a igreja se levante em jejum. Então eu quero convidar você agora são 22 horas e 25 minutos, eu gostaria de convidar você para a gente agora iniciar o nosso jejum, e aí a gente não comer mais nada hoje, e nem beber mais nada hoje, nem comer e nem beber líquido. E aí nós vamos levantar de manhã, não vamos tomar café, não vamos beber nada. E aí nós só vamos encerrar o jejum depois do meio-dia. Para aqueles que podem, aqueles que tomam medicação, façam um jejum parcial. Então, você também tem que entender a sua questão de saúde. E você precisa também, isso não é falta de fé, isso é sabedoria proveniente da palavra de Deus. Então, se você não pode fazer o jejum completo, faça o jejum parcial. E no tempo que você iria tomar o café, comer o pãozinho de manhã, tomar um leitinho quente, você vai pegar a sua Bíblia, você vai lá para o seu quarto, você vai se ajoelhar e você vai orar a Deus, você vai ler a palavra de Deus e você vai clamar pelo nosso Brasil, pelas autoridades, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos deputados, senadores, pelos juízes. Nós vamos fazer um clamor pedindo a Deus o fim desta pandemia no Brasil e também no mundo. Deus pode muito mais. Deus pode. Agora, irmãos, Ele tem nos chamado a orar. Ele tem nos chamado a nos aproximar dEle. E o versículo que nós devemos lembrar para este tema é 2 Crônicas 7,14. Se você lembrar aí, você recita comigo, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos então, irmãos, iniciar o nosso jejum agora. Agora são 22 horas, mais 28 minutinhos. Aqueles que quiserem fazer o jejum depois da parte da manhã, se nós começarmos agora, nós vamos ficar em torno de 14 horas sem alimentação, aqueles que puderem. Então, não é longo, não é um tempo longo, nós podemos ficar até muito mais, mas nós gostaríamos de deixar os irmãos à vontade, para que os irmãos entendessem os seus limites. Se você quiser fazer o jejum 24 horas, fique à vontade, mas veja o seu limite. E o jejum não é feito para a gente emagrecer, o jejum não é feito para a gente fazer dieta, porque a gente não emagrece ficar sem comida. A gente, na verdade, o jejum não é ficar sem comida, o jejum é substituir o alimento físico pelo alimento espiritual. É mostrar para Deus a nossa fé, e o nosso louvor, e a nossa dependência para com Ele. Então, eu quero convidar você para se unir comigo neste momento, e iniciarmos um jejum, pelo nosso país, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso planeta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agora, Pai, em Tua presença nós nos encontramos, e agora, Senhor, nós queremos nos consagrar a Ti, Senhor amado, neste tempo de jejum, de oração, de consagração de vida a Ti. Ó Deus, clamando o favor do Senhor pela nossa nação, pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Ó Deus, nós agora, Senhor, queremos consagrar a Ti nossa vida. Nós queremos Te pedir, ó Deus,
Que o Senhor venha sobre nós. Que o Senhor possa sondar o nosso coração, a nossa mente. Se tiver algum caminho errado dentro da nossa vida, Pai, venha nos corrigir, venha nos restaurar, venha nos perdoar. Pedimos a Ti perdão por todos os nossos pecados. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores. E quantas vezes nós pecamos, ó Deus, em pensamentos, em palavras e com atitudes. E quantas vezes também, ó Pai, nós pecamos por omissão. Mas diante de Ti, Pai, nós reconhecemos a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu favor. E tem nos dado, ó Pai, esse tempo para arrependimento, esse tempo para conversão, esse tempo para salvação. E nós nos unimos como Teus filhos, como servos e servas do Senhor, para Te buscar. Ó Deus amado, nos ajude a Te buscar com todo o nosso coração. Que nós tenhamos um tempo, ó Pai, espiritual contigo. Que nós possamos, ó Pai, ter um tempo espiritual na Tua palavra, com a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, ter um tempo de uma dimensão diferente, onde nós possamos ser envolvidos pela Tua presença. Ó Deus, que o Senhor abra o céu sobre cada pessoa que está agora se consagrando nesse jejum. Que o Senhor possa, Deus, ouvir os clamores. E que o Senhor possa, Deus, curar, sarar, restaurar, salvar a nossa nação, a nossa família, avivar a Tua igreja, renovar a nossa fé, nos santificar com a Tua presença. Ó Deus, que nós possamos oferecer esse jejum, Pai, como ato de louvor, de confiança, de dependência e de adoração ao Senhor. Ó Deus, abençoe os nossos irmãos, aonde eles estiverem. Senhor, ó Pai, nos dê da Tua presença, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que está conosco. E nós, como aquela mulher enferma, nós podemos ir, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades. Eu sei que não é fácil, o caminho da salvação é um caminho apertado, é um caminho de renúncia, é um caminho de negação do nosso próprio eu, mas é o caminho de vida. Jesus é a vida, Ele tem a nós a vida abundante que Ele preparou na cruz do Calvário. Então, amados, é muito bom a gente poder ter esse tempo com Cristo, que nós possamos valorizá-lo e que nós possamos crescer em Cristo, crescer na presença do Senhor. E eu quero incentivar você a sair daqui, ao invés de ligar a TV, vai para o seu quarto, vai orar, vai falar com Deus, vai ler a Bíblia, vai realmente, quem sabe, existem coisas que Deus quer fazer e falar no seu coração e na sua família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Vamos ter o nosso tempo a sós com Deus. Vamos valorizar esse tempo, em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar mais os irmãos que estão conosco, chegando na nossa transmissão. Quero cumprimentar aqui a nossa irmã, a presidente da Sociedade Feminina, a Vânia Gonçalves. Nessa semana, as irmãs fizeram aí uma corrente de oração, ligando umas para as outras. Como foi, Vânia? Foi bênção? Que vocês continuem orando, que a nossa igreja, os irmãos possam ter esse hábito de pegar o telefone e ligar uns para os outros, e ligar e falar assim: irmão, eu estou ligando para você porque eu quero orar com você agora, eu gostaria que você orasse comigo também. Vamos fazer isso, vamos colocar o nosso telefone a serviço do reino. Vamos mandar e-mails e nesses e-mails escrever uma oração, encaminhar para os nossos contatos. Vamos fazer isso. Então eu quero cumprimentar aqui a Vânia, quero cumprimentar aqui a Edelva. Amém, boa noite, prima, você e sua família, saudades Edelva, Deus abençoe. Também a Aurélia Cabral, amém, que começamos na graça, no conhecimento, que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Deus, e ser mais úteis
Diadema, São Paulo. Amém. Amém. Nós estamos no isolamento social, temos que estar distantes, mas podemos aí, o nosso telefone, o WhatsApp, nós podemos estar mais próximos com os nossos queridos. Quero comentar também a Zélia Vieira, minha querida, a Vilma Freitas, minhas primas queridas, meu tio Valtur Fernandes, muito obrigado, a Vanilda Porcino, o Vitor Scarparo Torres, obrigado Vitor pela sintonia, a Lucila Alves, o Adriano e a Daiane e a Ágata, obrigado pela sintonia, Deus abençoe. O Denoil Paulo da Silveira, obrigado Denoil pela sua presença. Também o nosso amado Paulo Caires, obrigado pela sintonia. A nossa irmã Márcia Freitas, também Lucas Casadori, obrigado Lucas pela sintonia. Também eu quero cumprimentar aqui o reverendo Roberto Alencar, meu irmão querido, Deus abençoe. Também a Leidmar Nunes da Silva, também o Marcelo, mais uma vez, a missionária Mariana Garcia. Quero agradecer também a Abigail Vieira, mais uma vez, Luiz Antônio Vieira, Lucila Alves Prates, obrigado Lucila pela sintonia. Rosana Silva, obrigado Rosana pela sintonia. Um abraço para o presbítero Altamir. Também o nosso irmão Ricardo Lima, Deus abençoe nosso irmão Ricardo Lima. Obrigado a todos os irmãos que estão conosco nesta noite. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto muito importante, que eu já ministrei nesse texto, mas eu quero compartilhar novamente com vocês, que é como vencer os gigantes que se levantam contra nós. Como vencer os gigantes que se levantam contra os filhos de Deus. Eu quero, para essa leitura, para essa mensagem, convidar você para abrir em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 32 até o 40, até o 50. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero compartilhar sobre este tema: como vencer os gigantes que se levantam contra os filhos de Deus. A palavra de Deus, nós vamos ler aqui. A palavra de Deus diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu.
O filisteu também se vinha chegando, Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse Filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Muito bem, irmãos. Aqui nós encontramos um texto muito conhecido, um texto muito lido, e uma história muito citada para retratar uma experiência de alguém grande lutando com alguém que é menor. Eu vejo isso muito nos esportes, os comentaristas citando esse fato aqui. Eu vejo muito no âmbito de uma competição empresarial ou de até mesmo uma questão política, quando dois adversários disputam uma batalha e alguém é muito grande e outro alguém é muito pequeno. Então as pessoas dizem: é a batalha de Davi contra o gigante Golias. Meus amados irmãos, sem fazer nenhum tipo de alegoria, sem fazer nenhum tipo assim de forçação de barra, mas a nossa vida, nós nos deparamos com obstáculos, com lutas, que pode ser caracterizada muito bem com esta história, com este fato aqui. Um exemplo é esta pandemia. A pandemia do coronavírus é um gigante que se levanta contra pessoas indefesas. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, somos mais de 7 bilhões de seres humanos, mas essa pandemia, ela se tornou tão grande que ela se tornou um gigante e tem derrotado muitas e muitas vidas. Nações estão assim amedrontadíssimas. Essa situação tem gerado um pânico sem igual nesses últimos anos. Mas, amados, ao olhar para este cenário de batalha que nós estamos travando contra a pandemia do coronavírus e contra todos os efeitos colaterais dessa pandemia, e aí nós encontramos o isolamento social, nós encontramos a questão econômica financeira, a questão do desemprego, a questão dos alimentos, a questão dos recursos, a questão dos próprios remédios, a questão dos enfermos, a questão das pessoas que estão batalhando ali nos hospitais, as pessoas que estão trabalhando nos serviços essenciais, os caminhoneiros, os frentistas, os funcionários de supermercados, casas de carne, farmácias, e assim as agências bancárias. Nós temos isso assim, pessoas indo acuadas para o seu serviço, pessoas que têm que sair de casa, saem assim com aquele medo, com aquele receio, por causa dessa situação gigantesca desta pandemia. Isso é fato, isso é fato.
Nós não podemos negar que isso é um fato real que nós estamos vivendo. Todavia, meus amados irmãos, nós não podemos esquecer que, como Davi confiava no Deus vivo, nós também confiamos no Deus vivo, no Senhor dos céus e da terra, naquele que criou o universo, naquele que fez todas as coisas com a palavra do seu poder, e aquele que sustenta tudo conforme a sua grandeza, a sua majestade, a sua infinitude. Isso não quer dizer que porque Deus é grande, infinito, majestoso, soberano, isso não quer dizer que nós não enfrentemos coisas ruins. Uma prova é esta pandemia. E eu não quero entrar aqui no mérito da questão, mas não tem como eu deixar sem tocar no assunto. Porque muitas vezes o soberano Deus, o infinito Deus, ele usa do expediente de um problema gigante que a gente enfrenta para tratar o nosso caráter, para tratar a nossa mente, nosso coração, a nossa fé. Muitas vezes Deus ele tem que usar de uma pedagogia da dor e do sofrimento para a gente entender que a gente não é Deus, e que a gente é ser humano, e que a gente é finito, e que a gente é pecador, e que a gente carece de Deus. Irmãos, esse coronavírus, irmãos, ele veio, nós sabemos, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê as leis sanitárias que foram dadas por Moisés. O morcego era um animal que não podia ser comido, e segundo a ciência, esse vírus veio do morcego. Mas essas pessoas que comem morcego e aprenderam a comer morcego, a gente sabe que muitas vezes eles comem morcego porque eles não têm o que comer. São bilhões de pessoas famintas no mundo. Sabe por quê? Porque uns jogam comida fora e outros morrem de fome. Sabe por quê? Porque o grande, muitas vezes, ele oprime o pequeno. Essas barragens que foram rompidas aí, isso não é uma prova de uma injustiça que aconteceu no nosso Brasil? Você acha que o coração de Deus não se entristece com tamanha injustiça, com vidas que foram ceifadas, com famílias que foram desalojadas? Essa questão dos aposentados, muitas vezes receberem aí uma merreca mesmo, quase nada, que não dá para comprar nem um remédio, nem a comida, enquanto a gente vê poderosos aí, governantes, deputados, pessoas que estão aí a vida inteira sugando rios e rios de dinheiro. Irmão, será que a gente não vê uma festa promíscua que é feita no Brasil e a gente às vezes é cúmplice? Igual teve esse ano aí numa escola de samba, eu nem sei qual, humilhando aí a figura do nosso Salvador. Sabemos que não foi aquilo que aconteceu, mas aquele é uma figura de deboche, de afronta, uma promiscuidade. Vocês sabem quantas mil crianças foram mortas esse ano no Brasil por causa do aborto? Vocês sabem quantas crianças foram jogadas na lata do lixo? Vocês sabem quantos velhinhos têm sido abandonados? Gente, a gente olha para o mundo, a gente vê assim, um mundo totalmente em trevas, caído. E muitas vezes Deus tem que usar o expediente de um gigante para chacoalhar com o povo dele. E muitos não estão acordados. Parece que muitos não estão assim atentos. Parece que muitos ainda permanecem adormecidos, o sono da negligência, da omissão. Irmãos, esse gigante aqui, o gigante Golias, os filisteus vieram atacar o povo de Deus, e muitos dos ataques que vieram contra o povo de Deus, é porque o povo de Deus estava mesmo longe do Senhor, estava vivendo vidas totalmente contrárias a Deus. Eu não quero que você fique achando que eu estou aqui
querendo colocar a carapuça em alguém. Não, eu estou querendo trazer a mensagem do Senhor. Eu quero trazer aqui a palavra de Deus. Como vencer os gigantes que se levantam contra o povo de Deus? Como vencer? Vamos olhar para a vida de Davi e vamos olhar a postura dele e vamos tirar lições para nós e vamos colocar em prática essas lições em nome de Jesus. Irmãos, em primeiro lugar, a primeira postura de Davi ao para vencer o gigante Golias, foi a disposição de lutar. O povo de Israel estava totalmente assim, acovardados por causa do tamanho do gigante. E é isso que acontece. Aconteceu lá com os 12 espias, exceto Josué e Caleb. Mas quando os nossos olhos ficam muito mais fixos nas aparências circunstanciais da nossa vida, e tiramos os nossos olhos do nosso Deus que está no trono, quando nós fazemos isso, geralmente nós temos medo, nós temos receio, nós recuamos, nós deixamos de crer, nós parece que afundamos. Mas é verdade também que quando a gente olha para Deus com a fé, sabendo quem Ele é, a gente enfrenta os nossos obstáculos. E quais são os obstáculos que nós estamos enfrentando hoje? Essa pandemia. Nós não temos que eleger aqui um homem para lutar contra um homem. Nós temos que lutar contra essa doença. Nós devemos saber que existem inimigos por trás dessa doença. E a Bíblia fala de 3 inimigos. 3 inimigos que se levantam contra o povo de Deus. O primeiro inimigo é o diabo. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra Satanás, os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Eu tenho que entender isso. O segundo inimigo nosso é o mundo. E mundo não é a criação, o mundo é o sistema caído, contrário a Deus. E a gente vê muito isso expresso na cultura, na economia, na política, na educação, em toda manifestação humana a gente vê esse mundo presente. E o terceiro inimigo é o pecado, ou a nossa natureza pecadora. O pecado está dentro de nós. E muitas vezes o nosso maior inimigo é nosso próprio eu, é a nossa própria vontade, que se levanta contra Deus e contra as coisas de Deus. Então, amados irmãos, discernindo os nossos inimigos, e aqui nós podemos com essa pandemia colocar 4 então, porque essa pandemia é um inimigo, nós temos que ter disposição de lutar, nós temos que ter coragem de enfrentar, nós temos que ter aquela disposição. Davi teve disposição, ele falou assim, porém Davi disse, teu servo apacentava as ovelhas. Antes Davi disse, no versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém, o teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Irmãos, nós temos que ter essa disposição de ir à luta. Nós temos que entender que, como diz a palavra de Deus, o Espírito Santo foi derramado sobre nós e nos deu ousadia, coragem e intrepidez. Ele não nos deu covardia. Ele nos deu ousadia, intrepidez e coragem. É isso que nós devemos entender. Então, como vencer os nossos gigantes? A primeira atitude nossa é ter disposição. Disposição corajosa. Disposição que realmente não vem assim de nós mesmos, mas uma disposição com os nossos olhos em Deus. Uma disposição de zelar pelo nome de Deus. De lutar contra aquilo que Deus reprova. Lutar contra os inimigos de Deus. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude,
Davi, ele então teve a disposição, Saul aceitou, no princípio Saul não queria, mas Saul aceitou, concordou com Davi indo, Davi ir, né? Concordou então com a disposição de Davi, mas pegou Davi e vestiu uma armadura em Davi, deu a ele um capacete, uma armadura, uma espada, um calçado de metal. Davi estava parecendo um Robocop. Saul vestiu ele com a própria armadura. O que Davi fez? Davi tirou de si aquilo que não veio de Deus. Davi, ele tirou aquela armadura, mesmo que for o rei que deu aquela armadura. Davi disse, ó, eu não quero isso não vou usar, eu nunca usei, eu não tenho experiência com isso, eu quero tirar isso de cima de mim agora. Então Davi tirou aquela armadura de cima de si. Irmãos, do mesmo jeito, nós devemos ter coragem de tirar da nossa vida aquilo que não vem de Deus. Pode ser de um amigo, pode ser de um familiar, pode ser de uma pessoa muito querida para a gente. Mas se não é dado por Deus, se não é da vontade de Deus, se nós não temos aquela capacitação, aquela experiência e aquela convicção que é de Deus, aquilo que está sendo colocado em nós devemos ter coragem para tirar. Sobretudo, irmãos, nós devemos ter coragem para tirar as coisas erradas da nossa vida. Nós devemos ter coragem de fazer uma faxina na nossa casa. Se tem alguma coisa que nos leva ao pecado dentro de casa, eu tenho que ter coragem de tirar em nome de Jesus. Se tem alguma coisa na minha vida que me leva a pecar e a desagradar a Deus, então eu tenho que ter disposição de tirar em nome de Jesus. Davi teve disposição de lutar, mas Davi também teve a capacidade de tirar de sobre si aquilo que fora dado pelo homem. Aquilo que fora dado pelo homem. Quais são as coisas que você tem que tirar da sua vida, meu irmão? Será que é a pornografia? Será que é a soberba? Será que é a mentira, a fofoca? Será que é a preguiça? Será que é a desobediência? Será que é a falsidade? Será que é a hipocrisia? Será que é a maldade? Será que é a mágoa, o rancor, o ressentimento? Será que é o ódio? Será que é o egoísmo, o materialismo? Tem tantas coisas, irmãos. Para você vencer os gigantes que se levantam contra o povo de Deus, você tem que ter disposição de tirar aquilo que não é de Deus na sua vida. Tenha coragem. Davi enfrentou o rei. Davi falou, tira de cima de mim. Eu nunca usei. Que você possa falar para quem quer que seja, tira de cima de mim. Isso não vem de Deus. Eu não quero isso. Ah, mas foi o fulano. Irmão, pode ser até o pastor Benoni. Se a palavra de Deus está falando o contrário, fica com a Bíblia. Fica com a Bíblia. Porque não é a igreja que te leva para o céu. Não foi homem, não foi nós aqui que pagou o preço da sua salvação. Foi Cristo, o unigênito de Deus. Tenha coragem de tirar os pesos que estão na sua vida. Isso só faz você ser derrotado, tanto aqui na terra, quanto espiritualmente. Tenha coragem, em nome de Jesus, de tirar da sua vida aquilo que não vem de Deus. Terceira atitude de Davi. Davi tomou posse dos recursos que Deus havia dado a ele. Davi, ele era um pastor. Davi cuidava de ovelhas. Davi cresceu no campo. E Davi desenvolveu talentos e habilidades de defesa e também de ataque. Davi era um caçador, mas também ele era um pastor. Davi, ele era tanto protetor quanto provedor. E Davi usava então
alguns objetos que são assim um tanto quanto diferentes, mas era como se fosse um estilingue, um bornal, e Davi pegava aquelas pedrinhas na beira dos córregos, dos rios, aquelas pedrinhas bem, parecendo assim uma bolinha de gude. E Davi então sabia utilizar muito bem esse tipo de objetos. Então ele tomou posse dos seus recursos, e com os seus recursos e com as suas habilidades, com as potencialidades que Deus havia colocado na vida dele, ele enfrenta o seu gigante. Irmãos, muitas vezes você olha para a vida do irmão e você acha que o irmão é melhor que você. Você acha que a vida do irmão é mais fácil que a sua. Muitas vezes você olha para a vida do próximo e acha que a vida do próximo é mais abundante, a grama é mais verde. E você acha que a vida do outro é assim, tão assim, desbaseada, que você fica assim, ai, coitadinho de mim, eu sou tão sofrido. Irmãos, Davi não olhou para assim desse jeito. Davi, ele viu as habilidades de Deus na vida dele, os recursos que Deus havia colocado na mão dele, e ele tomou posse, e ele tomou mão das habilidades, dos talentos, dos recursos que Deus havia dado a ele desde a infância, desde a tenra idade. Aquilo que Davi sabia fazer, o seu melhor, Davi então colocou em prática. Irmãos, nós precisamos tomar posse dos recursos que Deus tem nos dado. E para tomar posse dos recursos que Deus tem nos dado, nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos fazer uma viagem mais extraordinária, que é para dentro do coração de Deus e simultaneamente para dentro do nosso coração também. Porque Deus é maravilhoso e Deus tem nos dado bênçãos maravilhosas, dádivas maravilhosas. E nós temos que, isso não é egoísmo, isso não é soberba, isso é contentamento, é reconhecimento, isso é saber quem você é, e isso é saber que Deus tem te cercado de muitas e muitas bênçãos. Irmãos, eu vejo tantas pessoas, eu conheço gente cego e faz tudo, e eu conheço gente que enxerga e não faz nada, eu conheço gente que não tem braço e trabalha mais do que gente que tem os dois braços. Eu conheço, não pessoalmente, mas sei de história de gente que não tem nem perna nem braço e anda o mundo, e impacta o mundo. Meu irmão, olha para dentro de você, olha para dentro da sua família, olha para dentro dos seus filhos, dentro da sua esposa, dentro do seu marido, do seu pai, e veja as bênçãos de Deus, os recursos de Deus, as habilidades de Deus. Veja, reconheça. Pare de ficar com pena de você mesmo, pare de falar assim que Deus é injusto com você. Você não vai vencer os gigantes, irmão, se você não entender que Deus é bom e tem te abençoado. Mas entenda que você precisa de conhecer o Deus soberano e conhecer a você mesmo. Davi, ele tomou posse dos recursos que Deus havia dado para ele. Pegou ali a sua funda, pegou 5 pedrinhas, pegou ali o surrão e foi enfrentar o gigante. Então, três lições de como enfrentar os gigantes. Primeiro, disposição corajosa. Segundo, aquela disposição, Davi tirou de si aquilo que não vinha de Deus. Aquilo que era o homem que queria colocar na vida dele, Davi teve coragem de tirar de cima dele. Terceiro, Davi tomou posse, e passou a usar ali dos recursos que Deus havia colocado na vida dele desde a tenra idade. Mas por fim, para fechar essa reflexão, como que Davi venceu aquele gigante? Davi venceu pela fé. O gigante, quando viu Davi, ele olhou Davi, desprezou, amaldiçoou Davi e disse: você vem a mim e eu darei as tuas carnes às aves do céu e às bestas feras do campo. Aí Davi então, ele com a sua atitude de fé, ele fala: tu vens a mim, ou tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti
em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, a quem tens afrontado, é o nome, é o Deus pelo qual eu vou contra você. A minha arma é o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Davi venceu Golias. O jovem Davi, o pastor Davi, venceu o gigante Golias. Venceu em nome do Senhor dos Exércitos. É por isso que nós estamos jejuando, irmãos. É por isso que nós somos chamados a orar. É por isso que nós somos chamados a nos consagrar a Deus, porque a vitória vem não pela força do nosso braço, a vitória vem pela força do Deus de Israel. O Deus dos exércitos de Israel é quem luta pelo seu povo. E esse tempo é um tempo que Deus está nos dando para manifestar a sua glória, para mostrar que Ele é Deus. Para que haja salvação, para que pessoas se convertam, para que pessoas se arrependam dos seus pecados, para que as pessoas mudem de vida, para que as pessoas voltem para o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos amados, eu quero concluir esta meditação para nós nessa noite da parte de Deus. Nós temos lutas, nós temos batalhas gigantescas contra Satanás, que nos tenta 24 horas por dia, contra o mundo que nos assedia 24 horas por dia, contra a nossa carne, nosso pecado, a nossa natureza, que nos assedia, que nos expõe ao ridículo do pecado, porque o pecado habita em nós e ainda nós lutamos contra esse pecado. Irmãos, esses três inimigos, e agora essa pandemia desse coronavírus, vem nos mostrar que nós somos fracos e pequenos, porém nós temos o Deus vivo, que luta por nós e que cuida de nós. Quando nosso Deus prometeu a Davi que no seu trono não iria ficar vazio, Deus prometeu que iria ter um sucessor no trono de Davi. E o nome do sucessor do trono de Davi, o nome dele é Jesus. Jesus, o Salvador do seu povo, dos seus pecados. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade. Jesus, ele venceu. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado. Jesus, ele vive e reina. Jesus é o nosso Davi. Como Davi venceu Golias para o povo de Israel, Jesus venceu os nossos Golias para o seu povo. Por isso que é importante, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu Senhor, e Ele será o seu Salvador. Receba Jesus como seu Senhor, como seu dono, como seu Rei, e Ele vai salvar você. E Ele vai vencer as suas lutas. Não para te dar um carro zero, não para te dar uma casa nova, não para te dar família, saúde, prosperidade na terra. Não é isso. Jesus, ele veio aqui para te dar a vitória sobre o pecado, sobre o mundo e sobre Satanás, sobre a morte, para te dar a salvação, para te ligar novamente com Deus, para te fazer um novo homem, uma nova mulher, para fazer de você uma nova criatura.
para fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, que luta as nossas batalhas. Jesus venceu, e todos aqueles que estão em Jesus são chamados de mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite, que nós possamos crer em Cristo, que nós possamos ter disposição de lutar, nós possamos tirar de nós aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos afasta de Deus, nós possamos olhar para nós e ver que Deus tem nos dado bênçãos, recursos, habilidades e talentos, e que nós possamos usar isso para a glória de Deus, e que nós possamos, sobretudo, confiar em Cristo, que nós possamos ir pela fé, e essa fé só pode ser manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, e eu quero convidar você para a gente orar juntos. Senhor nosso Deus, há muitas batalhas que nós travamos contra o diabo, contra o mundo, contra o nosso pecado, e agora estamos travando mais uma batalha contra esta pandemia. Ó Deus, sobre todas essas batalhas nós reconhecemos que nós somos pequenos, mas nós servimos o Deus vivo, o Deus infinito, o Deus grande em poder e majestade. E por isso agora, Senhor, nós te pedimos, perdoe os nossos pecados, e que nós possamos agora depositar a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e que Cristo Jesus possa batalhar essas batalhas e nos dar a vitória. E que cada um aqui, Pai, possa experimentar todas as conquistas que Cristo conquistou na cruz do Calvário, que o Senhor venha dar ao Pai como herança conquistada por Cristo, aplicar essas bênçãos na vida deste homem e desta mulher, nesta noite agora. Soluciona, Pai, ó Deus, esta crise, derrote este inimigo, vença essa batalha, para que o mundo saiba que o Senhor é o único Deus, o verdadeiro Deus, e para que assim, Pai, o mundo possa crer que Jesus Cristo veio para salvar aquele que está perdido, mas aquele que crê receberá a vida eterna e não perecerá. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado por essa devocional, que nós possamos agir com coração aberto para Ti. Aplica a Tua palavra em nós, em nome de Jesus. E agora, irmãos, santos e amados, que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo reine sobre você, hoje e para sempre. Amém e amém. Obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Quero aqui mandar um abraço para os demais irmãos que entraram. O Marcelo disse que o Alan Patrick jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo também. A Lucila, boa noite. A Janete, obrigado. Boa noite, pastor. Ore por mim, estou com dengue. Oi, Janete. Ontem oramos por você, não aqui na transmissão ao vivo. Você disse que estava com a cabeça doendo. Ô, minha irmã, se cuide. Deus te proteja, em nome de Jesus. Também quero cumprimentar aqui o presbítero André Basile. Também o Marcelo pede oração pelo amigo Afonso, ele está internado com coronavírus. Vamos orar pelo Afonso, Marcelo. Também a nossa irmã Eliana Martins está com a gente, e a Salomé José também está conosco. Quero agradecer também a Cecília Nogueira, também quero agradecer o Segimar Medeiros, o Fernando Silva, de coração. Quero agradecer também o Marcelo Leite, quero agradecer a Deus, Eliones Borges, o Flávio Magrão, ô meu amigo, reverendo Flávio, Deus te abençoe, missionária Mariana, reverendo pastor Geriel de Oliveira Brito, obrigado pastor Geriel, a Gislaine Sais, obrigado Gislaine, a Franciele Ferreira e o Eliseu Vieira, obrigado casal, reverendo Luiz Goulart da Silva, obrigado reverendo pela sintonia, fico honrado com a sua sintonia aqui. A Stephanie Tanaka, obrigado Stephanie pela sua presença com a gente. Deus abençoe grandiosamente a todos os nossos irmãos. O nosso irmão Leonardo e Sara Matos, obrigado Leonardo, obrigado pela Sara pela presença.
Também a Idelva, já falei, a Silmara Silva, boa noite. José Carlos Potenciano, reverendo José Carlos, obrigado pela audiência. Deus abençoe. Maria do Carmo Morandim, Rinaldi, obrigado Maria do Carmo, que Deus te guarde, toda a família. Obrigado Volney, meu amado, Deus te abençoe também. Irmãos, de coração, coloque essa palavra em prática. Essa palavra é poderosa para salvar nossas vidas. Aquele que tem um filho tem a vida. Jesus Cristo, o unigênito de Deus, ele veio aqui para nos salvar dos nossos pecados. Esse mundo vai passar, mas aqueles que estão em Cristo, eles têm a promessa da vida eterna. Este mundo caminha para um abismo terrível. É terrível estar longe de Deus. Imagine estar eternamente longe de Deus. Então Deus está nos dando um tempo de acertarmos a nossa conta. E o preço do nosso pecado, Jesus pagou na cruz do Calvário. E o que Ele coloca para nós agora é a fé. Se você crer em Jesus Cristo, você será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua família. Deus te abençoe. Obrigado pela sintonia. Amanhã às 9 horas da manhã, Escola Dominical Online. Jejum, nós estaremos jejuando a partir de agora. Estaremos jejuando. E também, 18 horas da manhã, nós vamos fazer uma oração coletiva. E eu quero pedir aos irmãos, até vou colocar no grupo da igreja também, para amanhã os irmãos tirarem foto no culto online, no culto da noite. Os irmãos vão tirar foto da família reunida, ali em oração, e vocês vão mandar no meu WhatsApp. E nós vamos compartilhar isso no grupo do WhatsApp, a igreja toda celebrando. Nós somos chamados, irmãos, a termos comunhão. Os templos estão fechados, mas o culto não está fechado. O templo está fechado, mas a nossa boca está aberta, o nosso coração está aberto, a nossa vida está aberta para adorar e exaltar o glorioso Deus. Um abraço, uma ótima noite e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau.